partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Jovem e filha de 8 meses desaparecidas em São Paulo são encontradas em São Luís. Polícia investiga desaparecimento de motorista durante ataque em Bacabal. Acidentes no fim de semana deixam vários mortos e feridos. Prefeito de Olho d'Água das Cunhãs é afastado do cargo. Saiba como pagar com descontos contas de água e IPVA atrasados. Santa Quitéria e São José vencem e abrem vantagem na semifinal da Copa FMF. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Muitas nuvens e chuva frequente no centro-sul do Maranhão nesta segunda-feira. Na capital, São Luís, sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A temperatura máxima na região hoje é de 29 graus. Nas cidades de Imperatriz, Duque Bacelares, Perantinópolis e Estreito, o tempo segue nublado e com chuva. A máxima nestas cidades hoje é de 28 graus. Trânsito. As férias começaram e muitos acidentes já foram registrados nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão nesse fim de semana. No último sábado, por volta das 6 da manhã, o jovem de 24 anos, identificado como Márcio Brito, morreu após capotar o veículo em que estava na BR-135, próximo à cidade de Paraibano. A vítima era de Sucupira do Norte. Outros 2 jovens ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Ainda no último sábado, um automóvel caiu dentro de um riacho após um acidente na BR-222 em Açailândia. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas. A vítima fatal foi identificada como João Paulo Souza Pereira da Costa, de 34 anos, que estava no banco do passageiro. Já na noite desse domingo, uma colisão entre uma carreta e um veículo de passeio foi registrada na BR-010, na região de Imperatriz. Apesar da gravidade da batida, os condutores dos 2 veículos sofreram apenas lesões. O repórter Cristiano Dias tem ainda mais informações sobre outros acidentes com vítimas fatais no Maranhão. Final de semana com 3 colisões frontais registrados nas BR-135 e BR-222 deixam um saldo trágico de 3 mortos e 2 feridos graves. Identificadas as 2 pessoas mortas na colisão frontal, registrado no quilômetro 27 da BR-135 no Campo de Perezes, onde trata-se do condutor identificado como José Domingos de Almeida Rocha e a passageira Rosineide Nascimento de Santos da Conceição. A colisão frontal foi registrada no início da manhã da última sexta-feira, dia 30, na BR-222, em Vitória do Mearim, envolvendo entre uma Fiat Strada e um VW Gol de cor branca. A princípio foi contabilizado como acidente apenas com feridos, mas um dos condutores que chegou a ser socorrido com vida veio ao óbito no hospital de Ararê. A vítima, identificada como Gilvão Oliveira Figueiredo, era motorista do Gol. O condutor do Fiat alegou à Polícia Rodoviária Federal que seu veículo foi colidido pelo Gol conduzido pela vítima, tendo o mesmo invadido a faixa de rolamento em que se deslocava. Outros 3 acidentes também foram registrados na última sexta-feira, dia 30, subindo para 5 o número de colisões, com saldo trágico de 6 mortos, sendo 3 na BR-135, 1 na BR-222 e outro na BR-316. Em Nova Olinda do Maranhão, no quilômetro 139 da BR-316, por volta das 17h30 da última sexta-feira, dia 30, após colisão frontal entre os veículos Peugeot e uma moto Bros, o condutor da motocicleta, identificado como Manuel Gomes Silva Oliveira, veio ao óbito no local. Já no início da noite, por volta das 18 horas, no quilômetro 70, no município de Santa Rita, o motociclista perdeu a vida após uma colisão. A vítima foi identificada como Valmir Pinto de Souza
esposa de 33 anos. Já na capital São Luís, no quilômetro 17, próximo a Ambev, um veículo de passeio com 2 ocupantes capotou no canteiro central da BR. Felizmente, ninguém se feriu. De acordo com as informações, foram 3 pessoas mortas e outras 2 em estado grave. Este foi o saldo de 3 acidentes tipo colisão frontal registrado na manhã da última sexta-feira, dia 30, sendo 2 na BR-135 e 1 na BR-222. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias para a Central de Notícias de São Luís. Plantão policial. E 2 corpos foram encontrados nas últimas 24 horas na região metropolitana de São Luís. Um deles foi localizado na manhã desta segunda por volta das 7h20. O corpo, ainda não identificado, foi localizado debaixo da ponte Bandeira Tribuzzi. Um helicóptero do GTA esteve no local para facilitar a retirada do cadáver, que estava em uma região de mangue. O outro corpo foi localizado nesse domingo na Prainha de Banho, em São José de Ribamar. O cadáver foi identificado como Jones Conceição Ramos, de 30 anos. Segundo informações, havia diversas lesões na cabeça da vítima. E homem encontrado morto na cidade de Santa Luzia, da região. Os detalhes com o repórter Tom Andrade. Francisco Chiclete Lima, de 21 anos, residente na rua 21 de abril, no bairro Vila São Paulo, em Santa Luzia, foi encontrado morto na manhã dessa sexta-feira, 3, na área onde está sendo construída uma creche no bairro Vila Conquista, no antigo campo do Aéreo. O crime aconteceu durante a madrugada e vizinhos do local ouviram os disparos. O corpo apresentava algumas perfurações de bala na cabeça, tórax e uma das pernas. Uma das irmãs da vítima contou à nossa equipe de reportagem que Chiclete era usuário de drogas, já havia passado por várias internações para tentar se livrar do vício, mas sempre voltava a usar. Para maiores informações, acesse o blog do Francisco do Vale. De Santa Luzia, Tom Andrade. No próximo bloco... Jovem filha de 8 meses desaparecidas em São Paulo são localizadas em São Luís. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Polícia prende acusado de praticar roubo em Caxias. Repórter Messias Santos. A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Caxias, cumpriu o mandato de prisão em desfavor de Raimundo Rodrigues da Silva, vulgo Beton, acusado de praticar um roubo no residencial Eugênio Coutinho no ano de 2015. A prisão aconteceu na manhã deste último domingo. O mandato de prisão preventivo foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Caxias, devido ao Beton ter sido sentenciado a 5 anos e 4 meses de reclusão. Central de Notícias, de Aldeias Altas, repórter Messias Santos. A jovem Tainá Queiroz, de 18 anos de idade, e a filha dela, de 8 meses, que haviam desaparecido do interior de São Paulo desde o começo de novembro, estão alojadas em um abrigo em São Luís. Ambas teriam sido sequestradas por um homem que foi preso na capital. Luiz Fernando Lourenço foi preso na última sexta em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo pelo crime de estelionato. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a prisão ocorreu pouco depois dele ter sido reconhecido enquanto comprava comida perto de uma pousada na Praia do Calhau, em São Luís, onde estava hospedado com Tainá e a criança. Tainá e a filha não eram vistas pela família desde o dia 3 de novembro em Pilar do Sul, cidade do interior de São Paulo, onde elas moravam. O marido da jovem, Raul Kennedy da Silva, de 19 anos, registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento, mas suspendeu
suspeitava que o ex-patrão Luiz Fernando Lourenço tinha sequestrado as duas. Durante a investigação, o caso foi tratado como subtração de incapaz. A polícia do Maranhão disse que após a prisão de Luiz Fernando, Tainá foi na delegacia e disse que estava em São Luís com a filha por vontade própria. Em um vídeo, a jovem aparece conversando e dizendo que estava bem. Luiz Fernando está preso no centro de triagem do Complexo Penitenciário de Pedrinhas desde o último sábado, onde aguarda pelos trâmites legais para em breve ser transferido para São Paulo. A jovem e a criança também serão levadas para o interior paulista. Ainda sobre o ataque ocorrido na cidade de Bacabal no outro fim de semana, a polícia investiga o desaparecimento de um motorista de um caminhão-baú. Confira na matéria de Borges Júnior. A polícia segue investigando o desaparecimento do motorista Obadias Pereira da Silva, de 44 anos, natural de Recife, Pernambuco. Acontecido no último domingo, dia 25, quando uma agência do Banco do Brasil foi atacada na cidade de Bacabal, a cerca de 240 quilômetros de São Luís. Ele seria proprietário do caminhão-baú e levava um carregamento para ser distribuído em Imperatriz, a 630 quilômetros da capital. Os assaltantes chegaram ao município de Bacabal dentro desse veículo, que foi usado durante o assalto. O caminhão-baú foi levado para a parte dos fundos da agência, onde estava localizado o cofre principal, que foi explodido. Depois, foi usado para fazer o transporte da maior parte do dinheiro, que foi transferido para outros veículos. Em um último contato com os parentes, o caminhoneiro Obadias Pereira da Silva gravou um áudio para a família, que mora no Recife, informando ter sido feito refém. Nesse momento eu estou aqui como refém aqui, na estrada. Estão explodindo o banco e eu estou na BR aqui. É tanto tiro ali, eu estou aqui como refém. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, as investigações trabalham com duas hipóteses. O motorista Obadias Pereira pode ter sido sequestrado ou ter colaborado com a quadrilha. Nós estamos analisando exatamente a situação dele, se ele foi sequestrado ou, de algum outro modo, colaborado com a organização criminosa. Isso aí a investigação vai definir, nós vamos checar. Nosso pessoal de campo está em contato profundo sobre isso para definir a situação em relação ao motorista do caminhão. Dos cerca de 100 milhões de reais roubados da agência do Banco do Brasil, a polícia já recuperou mais de 4 milhões de reais. O caminhão-baú utilizado pelo bando foi incendiado durante a fuga da quadrilha. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior. Política. Prefeito do município de Olho d'Água das Cunhãs é afastado do cargo por indícios de crimes de responsabilidade. Repórter Daniela Castro. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão recebeu denúncia do Ministério Público do Estado contra o prefeito do município de Olho d'Água das Cunhãs, Rodrigo Araújo de Oliveira, e outras 5 pessoas. Na mesma decisão, o órgão colegiado determinou o afastamento do prefeito do cargo. De acordo com a decisão, existem indícios suficientes nos autos de que um procedimento licitatório pode ter sido direcionado à empresa vencedora do certame, Esmeralda Locações, Construções e Serviços. Em tese, as condutas teriam causado prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 874 mil. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o município contratou a empresa Esmeralda Locações para a prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, no valor de R$ 128 mil. Contrato este que, em 30 de dezembro de 2013, sofreu um aditivo, com acréscimo de R$ 320 mil. A defesa dos denunciados alegam ausência de justa causa para o exercício da ação penal. De São Luís, Daniela Castro. Confira em instantes. No Maranhão, distribuidoras são notificadas para que reduzam o preço dos combustíveis. Estamos apresentando Jornal Central.
Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. No Maranhão, distribuidoras são notificadas para que reduzam o preço dos combustíveis. Repórter Sebastião Neto. Embora tenha constatado uma redução no preço dos combustíveis em todo o estado, contudo, o Procon Maranhão declarou não ser ainda o suficiente, pois até o momento, de acordo com os dados recebidos dos postos e distribuidoras pelo Instituto, foi repassado para o consumidor final apenas a média de 4,47%. Por isso, a presidente do órgão, Karen Barros, afirma que as fiscalizações não irão cessar. O Procon Maranhão, nesta semana, notificou novamente as distribuidoras de combustíveis. O que a gente verificou é que não está sendo repassado, de acordo com a redução feita pela Petrobras, os valores dos combustíveis para os postos, né? Ou seja, está havendo na cadeia de venda, através da Petrobras, uma redução e em algum momento nessa cadeia a redução não está sendo repassada para o consumidor. Então nós notificamos mais uma vez as distribuidoras porque elas não atenderam a nossa última notificação, enviaram de forma incompleta as informações e agora nós temos um prazo de somente 5 dias para que elas informem esses preços, né, essas notas fiscais de compra e de venda do combustível, para que a gente possa fazer esse cálculo e descobrir onde é que está havendo a falha. De São Luís, Sebastião Neto. O não repasse da redução do preço da gasolina também está sendo questionado pela Agência Nacional de Petróleo. Graziele Mendonça. Segundo a ANP, o valor da gasolina C, que é aquela misturada ao etanol nas distribuidoras, caiu de R$ 2,13 em setembro para R$ 1,67 em novembro, uma redução de 46 centavos. Mas apenas 4 centavos de desconto foram repassados ao consumidor. Com a consulta, a agência espera esclarecer essa diferença, como explica o diretor-geral da ANP, Décio Odoni. Nós queremos entender o processo pelo qual isso está acontecendo, se é uma questão de aumento de impostos, se é uma questão de tempo para que isso aconteça, e acho que essas informações que nós vamos receber das distribuidoras vão poder esclarecer isso. As distribuidoras terão 15 dias para responder ao pedido de informações da ANP. Reportagem Graziela Mendonça. Contas de água atrasadas podem ser pagas sem juros e com descontos no Maranhão. Repórter Daniel Amorim. A ideia é ajudar os contribuintes a regularizar a situação e entrar em 2019 sem pendências. A medida provisória institui o Programa Especial de Regularização de Débitos junto à CAEMA, Companhia de Saneamento Ambiental do Estado. Quem pagar à vista terá desconto de 100% nos juros e na multa, além de desconto de 30% no valor principal da dívida, que é o valor que está na conta. Para contribuintes que parcelarem em 3 vezes, o desconto será de 100% nos juros e na multa e o desconto no valor principal será de 20%. A outra opção, o parcelamento de 6 vezes. Nesse caso, o abatimento vai ser de 100% nos juros e na multa e a redução no valor principal da conta é de 10%. No caso do parcelamento, o valor de cada parcela não pode ser menor que R$ 100. Podem entrar no programa todas as contas vencidas até o dia 27 de novembro deste ano. Os consumidores podem aderir ao Fique em Dia com a CAEMA até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Para aderir, o cliente deverá comparecer a qualquer uma das unidades de negócios do órgão, na capital e no interior, além dos postos de atendimento do Viva Procon. De São Luís, Daniel Amorim. Bandeira tarifária de energia elétrica será verde no mês de dezembro. Rosamélio de Abreu.
A bandeira tarifária da conta de luz para o mês de dezembro de 2018 será verde. Com isso, não haverá custo para os consumidores. Apesar dos reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, a expectativa é de que a estação chuvosa continue promovendo elevação do nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas e a recuperação do fator de risco hidrológico. A Agência Nacional de Energia Elétrica alerta que, mesmo com a bandeira verde, é importante manter as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício de energia elétrica. Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Confira a seguir. Santa Quitéria e São José vencem e abrem vantagem na semifinal da Copa FMF. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O estado do Maranhão é um dos 10 que menos arrecadam no Brasil. Uma PEC da reforma trabalhista visa simplificar o sistema tributário em todas as unidades da federação. A arrecadação tributária do Maranhão representa menos de 1% do total do país. O estado está na lista dos 10 que menos arrecadam no Brasil. Segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, no acumulado de 2018, os maranhenses pagaram mais de 18 bilhões de reais em tributações, 0,81% da arrecadação total do país. Com o objetivo de simplificar o sistema de arrecadação no Brasil, a proposta de emenda à Constituição 293 de 2004 quer substituir 9 impostos por apenas um, o chamado Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, integrante da comissão especial que trata do tema, o sistema tributário em vigor no Brasil é injusto devido à quantia que é cobrada da população mais pobre, quando comparada com o valor arrecadado na parcela mais rica da sociedade. Já temos um texto preliminar que diminui a carga tributária em cima do consumo, em cima dos mais pobres, porque hoje nós temos no nosso país o sistema mais injusto do mundo, um sistema tributário que vai em busca do pobre e o pobre é que banca os serviços públicos do nosso país, enquanto que os mais ricos pouco contribuem para esse sistema. E nós temos que fazer um equilíbrio e é isso que buscamos nessa comissão especial. O relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, afirma que acredita na aprovação da matéria ainda este ano. Segundo ele, a proposta traz 3 vezes mais benefícios para o país do que o Plano Real. É o mais importante projeto em tramitação na Casa e é o grande tema desta eleição, de todos os candidatos a presidente. Nós estamos prontos para votar semana que vem na comissão e em seguida no plenário. Será um presente ao povo brasileiro, aos empresários, aos trabalhadores, aos novos governadores e aos atuais prefeitos. Com colaboração de Clara Sassi, reportagem Tiago Marcolini. E o plenário da Câmara Federal pode votar o projeto que amplia a possibilidade de repasse de recursos a municípios. De Brasília, o nosso correspondente Nildo Costa. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar a partir desta terça-feira o projeto de lei complementar que permite aos municípios continuarem a receber recursos transferidos por estados e pela União, mesmo se as despesas com pessoal estejam acima do limite legal, no caso de queda da receita vinda do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. De acordo com o projeto de autoria do Senado, as cidades poderão ainda obter garantia direta ou indireta de outro ente e contratar operações de crédito, ainda que não reduzam despesas com pessoal que estejam acima do limite por queda desse tipo de receita. Essa exceção será possível para os municípios cuja receita real tenha queda maior que 10% em comparação com o mesmo quadrimestre do ano anterior,
devido à diminuição das transferências recebidas do FPM decorrente de concessões de inserções tributárias pela União e devido à diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Outra condição imposta pelo projeto é que a despesa total com pessoal do quadrimestre em que o município precisar usar essa regra não ultrapassa o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para esse tipo de federado, 60% da receita líquida. Entretanto, a receita corrente líquida a ser utilizada para esse cálculo é a do quadrimestre correspondente do ano anterior, atualizada monetariamente. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Esporte. Santa Quitéria e São José vencem e abrem vantagem na semifinal da Copa FMF. Os detalhes da partida com Jalber Pereira. Jogando em São Mateus, o time do Pinheiro, que tem a maior pontuação na competição, foi derrotado pelo Santa Quitéria pelo placar de 1-0. O gol da partida foi marcado pelo atacante Giliardi no final do jogo. A outra semifinal foi realizada na cidade de Rosário, aonde o time do São José de Ribamar manda seus jogos e na oportunidade, a equipe anfitriã derrotou o time maquiano também por 1-0. Tiaguinho marcou aos 26 minutos do segundo tempo. Para o técnico do Maranhão, Raimundinho Lopes, a derrota da sua equipe nesse primeiro jogo é algo que pode ser superado na partida de volta. Tem um próximo jogo e eles só inverteu a vantagem. Basta nós ganharmos com resultado simples dentro do Castelão para que a gente passe para a final. É não desesperar, é continuar o trabalho, ver ali, corrigir algumas coisas e trabalhar principalmente o lado emocional, porque às vezes você até cobra demais, o jogador acaba, em vez de ter uma reação positiva, acaba tendo uma reação negativa, que é mais ou menos o que nós detectamos aqui com a comissão. Mas vamos trabalhar isso e vamos para o próximo jogo. O MAC recebe o Santa Quitéria no jogo de volta na próxima quarta-feira no estádio Castelão. Já o Pinheiro vai enfrentar o Santa Quitéria nesse mesmo dia no estádio Costa Rodrigues, na Princesa da Baixada. Central de Notícias de São Luís com informações do esporte, Jalber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram é Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.